Graça e paz, uma vez mais, a todos os irmãos e irmãs, tanto aqui presente quanto aos que depois irão assistir a pregação através da conexão pela internet, através do canal no YouTube. Que Deus vos abençoe. Nós vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, a Carta de Tiago, no capítulo 1, verso 1 ao 18. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 18. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Mas alegre-se o irmão de baixa posição social na sua exaltação. Porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passará. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que o homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque a Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Deus bendito, uma vez mais abrimos a tua palavra, lemos as Escrituras e humildemente pedimos a direção do teu Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para absorvermos o que o Senhor tem para nos trazer nesta noite. Que os nossos corações sejam como um solo fértil para receber a boa semente que é a tua palavra e assim frutificar em nossas vidas. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentar, irmãos e irmãs. A fé que triunfa na prova. Irmãos, eu senti de fazer dessa maneira. Eu sei que algumas escrituras que foram muito estudadas já por todos nós. Essa epístola de Tiago, o pastor Adriano já trouxe vários estudos, mas, como diz Paulo, não canso de vos escrever as mesmas coisas. A gente vai sempre vendo e revendo, e cada vez que estudamos a palavra, ela se torna nova para nós. Então senti a direção de como teremos aí nos próximos cultos a ausência do pastor Adriano devido a esses trabalhos missionários. Nesse final de semana ele está ali em Pérola do Oeste, na próxima semana estará fazendo roteiro ali no estado de São Paulo e Minas, e aí no outro fim de semana estará em Londrina com o pastor Paulo. Então, nós teremos aí 3 sábados e 3 domingos, e aí eu senti de fazermos um estudo, uma pregação expositiva de cada capítulo. Claro que cada capítulo é muito longo, então dividi cada capítulo em 2 para nós
conseguirmos aproveitar melhor esse tempo. E para este primeiro culto, para essa primeira parte, coloquei hoje como um tema a fé que triunfa na prova. Nas semanas anteriores, onde eu já preguei aqui, nós falamos já sobre essa fé que triunfa na provação, mas não tem como deixar de falar isso, porque esse é o grande segredo para nós, como cristãos no Novo Testamento. Jesus vem ensinando muito isso. É você sorrir, perseverar em meio às adversidades. E Tiago já começa essa carta, essa epístola, já falando sobre isso. Então, é preciso entender que a vida cristã, ela nunca foi isenta de desafios, desde os primeiros dias da igreja, desde a primeira igreja, vamos dizer assim, lá nos tempos primitivos, né? O povo de Deus ele tem enfrentado perseguições, injustiças e lutas. Tiago, o irmão de Jesus Cristo, é líder então da igreja em Jerusalém, ele escreve essa carta a cristãos judeus que estavam dispersos. Nós já aprendemos isso, houve uma perseguição, e eles, após o capítulo 2 ali de Atos, eles se dispersaram por todos os lados devido à perseguição. Então Tiago está escrevendo essa carta a eles que estão vivendo em meio à pressão, pobreza, perseguições. E logo no início ele nos ensina algo revolucionário, que as provações não são castigos, mas instrumentos divinos para fortalecer a nossa fé. E hoje nós vamos aprender com Tiago o que é uma fé que triunfa nas provações. Uma fé que é centrada em Cristo. Ela é firmada na sabedoria de Deus e ela floresce mesmo nas maiores tempestades. A primeira parte é essa atitude de um cristão diante das provações que nós vemos no capítulo 2, no capítulo 1, do versículos 2 ao 4. Meus irmãos, Tiago começa com essa mensagem, essa palavra surpreendente. Tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Agora espera um pouco. Alegria nas provações pode às vezes parecer contraditório, não para nós que já temos estudado isso, mas Tiago ele nos convida a enxergar o propósito por trás da dor. Ele diz, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Como nós já vimos nos cultos anteriores que estive pregando aqui, ela gera paciência, perseverança e tantas outras coisas através da perseguição, da prova. Então ele diz, a vossa fé produz perseverança. Então a provação, ela revela a autenticidade da nossa fé. Ela prova se a nossa confiança ela está realmente em Cristo. Então é isso que Tiago está dizendo, que ela vai provar se a nossa fé está realmente firmada em Cristo, ou se ela está firmada em bens materiais, em você mesmo, na sua própria força. Então assim como o ouro ele é refinado com fogo, a nossa fé ela é purificada pelas tribulações da vida. E Tiago ele continua. Tenha, porém, a perseverança, a sua ação completa, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Este é o alvo de Deus, nos tornar maduros, completos, parecidos com Cristo. Em Romanos capítulo 5, no versículo 3 ao 5, ele nos lembra que a tribulação produz a perseverança, a perseverança ela gera caráter, e o caráter nos leva à esperança, e a esperança não nos decepciona. Então Jesus, ele é esse modelo supremo dessa perseverança. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, por causa da alegria que lhe estava proposta, conforme já aprendemos em Hebreus capítulo 12, no versículo 2. A segunda parte desse capítulo, do início desse capítulo, é a oração e a sabedoria nas provações. Nós vamos ver isso do verso 5 ao verso 8. Tiago ele reconhece que o Senhor, que ao passar por provações, muitas vezes nós nos sentimos confusos, perdidos. Então ele diz, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Então ele já vai emendando
essa questão de você ter alegria na provação, mas reconhecendo que às vezes, diante da provação, nós vamos ficar perdidos, angustiados, amargurados, sem saber o que fazer. Então, ele vai dando essa instrução. Se você precisa de sabedoria para passar por essa provação, peça a Deus. Então, nós precisamos de sabedoria divina para entender os caminhos que Deus, ou os caminhos de Deus, em meio à dor que estamos enfrentando. Então, a sabedoria que Tiago descreve, ela não é apenas o conhecimento, mas é a capacidade de nós vermos a vida pela perspectiva de Deus, como já aprendemos muito bem naquela série de devocionais que o pastor Adriano fez, vendo a vida do ponto de vista de Deus. Provérbios 2, capítulo 2, verso 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, na sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Então, Tiago também ele nos alerta já no verso 6 assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então você vai pedir essa sabedoria com fé, mas sem duvidar. Então a dúvida constante, ela revela assim uma mente dividida, instável, levada pelo vento. Ele até compara isso dessa maneira. Deus honra a nossa fé quando ela é uma fé sincera e confiante. Daquela maneira que às vezes você fala, se eu passar em tal prova, não. Você já fala assim, quando eu passar naquela prova, quando eu passar naquele concurso, não é assim? Quando eu entrar naquela empresa, que você já está declarando que você vai conseguir. Não é, será que? Essa é uma fé com dúvida. Então, Tiago está ensinando essa maneira, você pedir sabedoria para Deus, mas pedir sem duvidar, com confiança. É necessário ter essa fé que Deus honra, com sabedoria sincera e confiante. E lembre-se, Cristo é a sabedoria de Deus, como está descrito em 1 Coríntios 1, 24. Então, quando buscamos sabedoria, nós buscamos mais de Cristo, mais de Jesus Cristo. Porque essa sabedoria é Cristo. Terceiro ponto que nós vamos aprendendo aqui nesse primeiro capítulo é o propósito de Deus na humildade e na riqueza, do verso 9 ao 11. Tiago ele nos fala agora dessa condição social dos irmãos. O irmão de convicção humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Olha que coisa interessante que ele fala. O simples, o humilde, glorie-se na sua dignidade. Na outra da tradução diz: alegre-se o irmão de baixa posição social na sua exaltação, porém o rico em seu abatimento, ou seja, na sua insignificância. Cada um se colocar com humildade. Mas se você é pobre, começa a olhar algo mais valioso de você, não a sua condição social. Então o evangelho, ele nivela todas as pessoas diante de Deus. O pobre se alegra em Cristo. O pobre se alegra por quê? Porque em Cristo ele é o herdeiro do reino. E o rico deve se gloriar em sua humilhação, porque toda a riqueza é passageira, como a flor da erva que logo murcha, como ele dá esse exemplo, da flor que passará. Então ele entender isso, vai passar. Tudo, a riqueza vai perecer. E ele reconhecer essa insignificância da riqueza é importante para ele se igualar com os demais e não viver na soberba. Então Cristo é a verdadeira riqueza, e é isso que ele está ensinando nós, a nivelarmos todos no mesmo padrão, que é Cristo. 2 Coríntios 2, verso 8 ao 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. O quarto ponto, o quarto tópico desse primeiro capítulo, esse primeiro trecho do capítulo 1, a coroa da vida para os que perseveram. Nós vemos isso no versículo 12. Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Essa é a verdadeira felicidade para o cristão.
Não a ausência de problemas, não a ausência de lutas, mas a perseverança, ou a presença da esperança. Quando você vê essas lutas, essas dificuldades, como nós aprendemos aqui, isso gera em você uma perseverança, porque se você para, desiste no caminho, você não alcança a vitória. Mas se você persevera, gera a esperança, e a esperança gera a vitória. E mais, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Continuando aqui na Escritura. Então essa coroa, ela é o símbolo da vida eterna, a vitória final dos fiéis. Então nós já temos aprendido, nós já vivemos sobre o domínio do reino de Deus. Aqui Cristo já está reinando em nossa vida, já está dominando sobre nossa vida, já está reinando e nós estamos neste reino. Mas nós receberemos então essa coroa da vitória final, a coroa da vida eterna. Em Apocalipse 2, verso 10, ele confirma isso. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cristo, então, ele suportou até o fim. Ele recebeu o nome acima de todo nome e em Cristo também nós venceremos. Então, tudo nós conseguimos apontar para Cristo. Esse é o evangelho cristocêntrico, onde nós conseguimos, através das Escrituras, sempre enxergar Cristo, sempre enxergar o exemplo de Cristo em nossas vidas, nas Escrituras, nas cartas dos apóstolos, ensinando a igreja. Em tudo nós podemos ver um exemplo de Cristo. O quinto tópico desse primeiro capítulo é a verdadeira origem das tentações, que Tiago vai mostrando para nós nos versículos 13 e 15. Ele nos alerta sobre essas tentações. Então ele vai dando uma sequência. As provações, a prova, a luta, persevera, mas você, para perseverar, ore pedindo sabedoria para Deus sem duvidar. Nivela todos iguais, os pobres, se glorie, fica tranquilo, você tem a coroa, a riqueza que é Cristo. Você é rico, não fica olhando para isso, porque tudo isso vai perecer. Então, se humilhe, seja humilde. Então ele vem trazendo tudo isso, mostrando a coroa da justiça. Aí ele vem trazendo sobre as tentações, que muitas vezes são essas tentações que geram as provações em nossa vida. Eles mostram sobre isso. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Nós já aprendemos muito isso. Não é Deus que tenta a nós. Deus prova a nossa fé, mas jamais tenta ao pecado. Ele nunca nos induz ao pecado. A tentação vem de dentro de nós mesmos, do nosso próprio coração enganatório. Como ele diz no versículo 14, cada um é tentado por sua própria concupiscência ou por sua própria cobiça. E Tiago ele vai descrevendo então a sequência dessa tentação. Lembrando então, não é Deus tentando, não é ninguém mais do que o seu próprio desejo te tentando. Então, primeiro, a cobiça, o teu desejo. O segundo passo é a concepção do pecado. O terceiro passo, o nascimento do pecado. E então, no verso 15, ele mostra a morte espiritual. Se você concebe isso, se você dá vazão a esse desejo, a essa tentação, essa morte espiritual. É um ciclo destrutivo. Mas ele também nos mostra que nós temos um Salvador. A Escritura nos mostra isso. Em Hebreus, capítulo 4, versos 15, nos lembra que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas não caiu em pecado, nos dando exemplo dessa maneira de perseverar. Ele venceu a tentação e agora ele, habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós, também está aqui para nos capacitar a vencer a tentação também. Cada um vai ter a sua tentação, o que te tenta, o que te atrai, o que te leva a desejar o pecado. E você com Cristo, você vai vencendo a você mesmo, os seus desejos, a sua carne. O sexto tópico desse primeiro capítulo é que Deus é o autor de todo dom perfeito, do versículo 16 ao 18, e já encaminhando para a parte final deste primeiro capítulo.
Deus é o autor de todo dom perfeito. Tiago conclui essa sessão dizendo assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é agradável vem de Deus. Ele é que é bom, ele não muda. Diferente das sombras deste mundo. Tudo que é trevas, sombras, são deste mundo. Segundo a vontade, a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então ele vem concluindo já essa primeira parte, esse primeiro assunto, trazendo isso, que nós somos criatura dele, somos nova criação, somos regenerados pela palavra viva, nós nascemos de novo pela vontade de Deus. Para quê? Para que agora nós somos suas primícias, somos os primeiros do seu reino. Então Cristo, ele é o verbo vivo. Ele é a palavra que nos deu vida. Em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois ele prossegue dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra viva, hoje ela habita em nós. A palavra de Deus habitando em nós. Então, nós também temos então esse dom desse autor da vida, esse Criador habitando em nós. Então nós concluímos essa primeira etapa com esses questionamentos e esse entendimento do que é essa fé que triunfa em meio às provações. É uma fé que ela não evita as provocações ou as provações, mas ela passa por ela com os olhos fixos em Cristo, os olhos firmados em Cristo. E aí fica a pergunta para cada um de nós. Nós vamos, sem cada uma dessas etapas, nós vamos terminar com perguntas para nós mesmos. Questionar a nós mesmos e pensarmos, refletirmos após esse pequeno trecho de ensino da palavra. Eu tenho me alegrado nas provações? Você tem se alegrado nas provações? Quando vêm as provas, você tem se alegrado nelas? Você tem pedido sabedoria para Deus? Com fé genuína, sem duvidar. E é interessante porque se nós realmente pedimos essa sabedoria para Deus, Deus vai colocar dificuldades, problemas, provas diante de nós para nós adquirirmos essa sabedoria. Nós estamos vivendo com os olhos fixos na eternidade, na coroa da vida, nessa coroa eterna que Tiago está mostrando para nós. Você tem discernido as tentações e fugido do pecado? Temos feito isso constantemente em nossas vidas? Você valoriza os dons de Deus e a nova vida que você recebeu, vinda de Deus? São perguntas que nós devemos fazer ao analisarmos este texto, para nós nos aperfeiçoarmos cada vez mais e atingirmos essa fé que vence, essa fé que vence a nós mesmos, vence as provações. Se nós ainda não nascemos da palavra mesmo, hoje, a partir de hoje, é um dia para nós planejarmos isso, colocarmos isso em prática. E se você já nasceu de novo dessa palavra da vida, como nós cremos que já nascemos, permanecer firme nele, perseverar, aguardando a coroa da vida eterna que está reservada para nós. E como diz em Romanos capítulo 1, verso 17, crê nisso, o justo viverá pela fé. E viver por esta fé, essa sim é a fé que vence o mundo, vence a nós mesmos, vence as provações, vence as lutas, confiando sempre em Deus. Vamos pedir a Ele que Ele nos ajude, nos fortaleça nessa fé e nos ensine cada dia mais, através das provações, a perseverar até o fim. Amém? Vamos ficar em pé? Não é o muito falar, né? Então, mesmo que tenha sido uma palavra curta, mas que possamos sair daqui com esse ensino da palavra. O capítulo, a escritura, essa carta de Tiago traz muitas lições para nós, mas não quero ficar também muito prolongando cada trecho desse, porque nós precisamos também
estar nos alimentando diariamente. Leia mais essas escrituras, leia esse capítulo 1 de Tiago em sua casa, medite mais sobre ele e tome essas lições práticas para a sua vida. E nós vamos seguindo nos próximos capítulos, a partir de amanhã, os próximos versículos, aprendendo cada vez mais lições dessa carta que ensina tanto para a vida prática cristã. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo ensino da tua palavra que o teu Espírito Santo tem trazido para nós, que possamos colocar em prática isso, Senhor. Perseverar em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações, mas perseverar até o fim. Pedimos sempre ao Senhor que nos dê sabedoria, Senhor, e cremos que o Senhor nos dará. Nós temos fé e convicção nisso. Então nós oramos já crendo que o Senhor concederá a cada um de seus filhos mais sabedoria, para que possamos viver com perseverança, apesar das dificuldades, das lutas que possam surgir, mas que todos os teus filhos estejam unidos no mesmo propósito de fé, que é alcançar essa coroa da vitória, essa coroa da justiça, Senhor, que o Senhor tem reservado para os seus filhos no último dia. Que possamos viver essa cultura do reino de Deus, viver o reino de Deus já em prática aqui na terra em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso e pedimos desde já que o Senhor também abençoe os irmãos que estão ali em Pérola do Oeste, o pastor Adriano em sua viagem, livrando e protegendo de todo o mal, de todo o perigo. E nos despedimos, Senhor, pedindo a sua graça, a sua paz sobre nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus vos abençoe.